Aproveitando que vocês estão de pé, abra sua palavra em 2 Reis 4. Segunda Reis 4. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus filhos, os meus 2 filhos, para lhe serem escravos. E Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Disse-me que o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe e parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E estes lhe chegaram as vasilhas, e ela as enchia as vasilhas. Disse ele a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Glória a Deus, pode assentar. Meus irmãos, na palavra do Senhor aqui, certa mulher, a palavra começa dizendo: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas, encontrava-se em uma situação calaminosa, onde, além de perder o seu esposo que havia falecido, também vinha-lhe o credor querendo levar os seus 2 filhos para fazer-lhes de escravos, para honrar a dívida que seu esposo havia deixado. Ela nem sabia que existia alguma dívida, mas ao perder o seu esposo, chega ali, bate à sua porta o credor, e o credor cobra dela aquela dívida. E aí ela diz que não tinha dinheiro para pagar. Então ele disse: vou levar seus 2 filhos como escravos para pagar a sua dívida. Então ela entra em completo desespero. Ela começa-se a desesperar, porque quem de nós aqui iríamos aceitar perder os nossos filhos, deixar que nossos filhos fossem levados para honrar um débito, uma dívida que nem dela era, que era de seu esposo? Então ela encontra-se numa situação muito difícil. Igualmente, situação encontra cada um de nós. Nós temos vivido momentos difíceis com essa turbulência dessa pandemia. Muitas vezes nós não sabemos para que lado nós vamos, para que direção nós devemos tomar. Nós não sabemos se os dados que os governantes publicam são verdadeiros, se as pessoas estão realmente perdendo as suas vidas, se as pessoas estão realmente se contaminando. Nós não sabemos até que ponto isso é verdade, mas nós sabemos de uma coisa: que quando a situação aperta, quando a dificuldade vem sobre a nossa casa, nós devemos fazer como esta mulher fez. Quando ela se viu nessa situação, ela foi buscar ajuda no profeta, ela foi buscar Eliseu. Ela chegou diante do profeta e disse: meu marido, teu servo, e tu sabes que ele era teu servo,
Então ela chega ali e fala para ele que ela não foi em qualquer um, ela foi buscar um amparo, uma salvação, alguma ajuda em alguém que podia ajudar. Mas ela não chegou ali de qualquer jeito, ela preparou, ela chegou ali naquele desespero e não deixou de falar que ela estava ali para que ela era esposa de um servo dele que havia morrido. Então ela diz: meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor. Então, além de servo, ele era temente ao Senhor. Então aquela mulher foi buscar ajuda em alguém que podia trazer um refrigério para a vida dela, alguém que podia trazer algo novo para a vida dela. E para sua surpresa, quando ela chega ali querendo que o profeta lhe dê algo, ele pergunta: o que lhes tem em casa? O que você tem lá? Ela foi lá para buscar algo do profeta. Ela foi lá para pegar algo do profeta. Ela foi lá até mesmo achando que o profeta iria dar a ela dinheiro para que ela pudesse saldar a dívida dela. Ela foi ali buscar algo material que ela pudesse pegar e levar lá e saldar a sua dívida. Mas o profeta vira para ela e diz: diz-me o que tens em casa. O que nós temos em casa? O que nós temos em casa? O que você tem em casa? Você tem lá resguardado lá uma botija do Senhor? Algo que você pode ali contar no momento de dificuldade, um cantinho, algo para refletir, que você pode ali buscar um refúgio do Senhor naquele momento de angústia? E ela ao buscar ali de Eliseu, ele diz: o que tu tens em casa? E ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Mas ela não tinha só isso. Aqui no seu desespero ela disse que só tinha uma botija de azeite. Mas ela não tinha só isso. Ela tinha muito mais do que isso. Ela tinha uma casa, ela tinha saúde, ela tinha condições físicas para trabalhar, ela tinha dois filhos que a Bíblia não relata se eles tinham algum problema, mas creio eu que seriam 2 filhos saudáveis. Então ela tinha essas coisas e tinha algo mais. Ela tinha o que? Amigos, vizinhos, pessoa que ela pudesse contar, que ela pudesse no momento ir ali e pedir uma ajuda. E nós, voltando para nós aqui hoje, nós temos às vezes feito uma análise assim, quando pessoas perguntam para você assim: o que tu tens? Você diz: não tenho nada, não tenho nada, eu não tenho nada, está faltando tudo. Está faltando tudo na sua casa, você não tem nada. No desespero daquela mulher, ela falou assim: uma botija de azeite. Mas ela esqueceu que ela tinha muito mais do que uma botija de azeite. Muito de nós, quando passamos por aflições, muitas vezes esquecemos de Deus e vamos buscar ajuda em lugares ou pessoas que não podem nos dar o que procuramos. Só Deus pode resolver aquilo que o homem não resolve. Só o Senhor pode resolver o impossível. Quando as portas se fecham, somente Deus pode abrir. As portas para aquela mulher haviam se fechado, as esperanças dela haviam se suprimido. Ela estava passando ali por uma angústia muito grande. Mas ela vai procurar a pessoa certa. Ela vai procurar em Deus o refúgio dela, onde ela pudesse encontrar algo para edificar e para superar aquela dificuldade que ela estava passando. Nós estamos passando por uma turbulência por causa do coronavírus, mas nós devemos procurar refúgios no Senhor. Não que nós não devemos fazer nossa parte
de nos proteger, nos guardar, usar a máscara, usar o álcool em gel. Não podemos ser pessoas que não levem em consideração essas coisas. Devemos ser pessoas sensatas. Se as autoridades estão falando para que a gente utilize esses equipamentos, para que a gente possa minimizar o contágio, vamos ser pessoas sábias de fazê-las. Mas também vamos esperar no Senhor, porque na palavra do Senhor diz: para aqueles que creem, nem se tomar de algo mortífero não lhe fará mal algum, porque teme ao Senhor. Glória a Deus. Aos olhos daquela mulher, encontrava-se em meio de uma grande turbulência. Uma grande turbulência, além de ficar viúva, também estava prestes a perder os seus 2 filhos. E quando ela vai ali procurar o profeta, ela vê, o profeta diz a ela o que você tem em casa. E aí o profeta dá a ela uma recomendação. Antes disso, quando o credor chegou ali para pedir, para falar para ela que ele levaria os filhos dela, pensa assim, imagina se fosse na sua casa. Se chegasse lá alguém que o seu esposo devia e seu esposo tinha falecido, e chegasse alguém lá e falasse assim: ou você me paga ou eu vou levar seus 2 filhos. Pensa no desespero dessa mulher. Certo dia teve um vídeo rolando aí na internet de uma escada rolante de um shopping que começou a abrir-se um buraco, estava subindo, abriu-se um buraco na escada rolante, e naqueles segundos ali antes de cair, a mulher pegou a criança e jogou para outra pessoa que estava na parte fixa da escada rolante, e ela caiu, e ela foi embora, foi tragada para dentro da escada rolante. Tão grande é a força que uma mulher encontra ao se deparar com uma situação de perigo quando está envolvendo seus filhos. Aquela mulher ali naquele momento ali, ela não pensou outra coisa a não ser salvar o seu filho. E ali ela salvou a criança, jogou a criança para quem estava em cima da escada rolante, e ela foi tragada pela escada. Mas nessa passagem aqui, da mesma forma encontrava-se essa mulher, disposta a fazer qualquer coisa para ajudar os seus filhos, retirar força de onde não tem para salvar os seus filhos. Então o profeta volta a pergunta para ela dizendo: diz-me que é os que tem em casa. E naquele momento a mulher que foi buscar algo do profeta, achando às vezes que ele podia lhe dar algo para que pudesse levar para sua casa e honrar suas dívidas, então ela responde: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Mas aquela mulher não tinha só uma botija. Nós vimos aqui que ela tinha, além da botija, ela tinha uma casa, tinha saúde, tinha filhos e tinha vizinhos. Amém? Então nós também, quando deparamos com algumas situações difíceis, nós devemos sempre lembrar: muitas vezes nós não temos só aquilo que nós apresentamos, muitas vezes nós temos muito mais do que aquilo que nós simplesmente colocamos ali no altar. Eu não sei quanto tempo que eu tenho, que eu estou sem relógio. Tem muito tempo ainda? Então tá bom. Do pouco que ela falou que tinha, surge o milagre. Pois o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, daquela pequena botija que ela tinha, o profeta fala para ela assim: vá para a sua casa, vá em todos os seus vizinhos, pega com eles emprestado vasilhas, botijas vazias, entra para a tua casa, tu e teus filhos, e comece a pôr azeite nela. Da botija sua, você vai começar a colocar nessas vasilhas. E assim ela fez. Ela se trancou com seus filhos e foi derramando da botija dela
nas outras botijas. Assim é o milagre do Senhor, de onde não há possibilidade nenhuma, surge uma possibilidade, surge um milagre. Às vezes você não tem possibilidade nenhuma mais, você não vê uma luz no final do túnel, mas Deus vem com uma pequena botija e faz um milagre. E ali todas aquelas botijas vazias, e ela foi começando a derramar, encheu uma, foi derramando, encheu a outra, e assim foi derramando até encher a última vasilha. E ao encher a última, ela ainda fala assim: filho, busque mais uma vasilha para encher, que essa já está cheia. E ele disse: mãe, não tem mais nenhuma vasilha. Então ali Deus tinha feito um milagre completo. Todas as vasilhas dela tinham sido enchidas pelo poder do Espírito Santo, pelo milagre ali derramado sobre aquela mulher, sobre a vida daquela família. E ela pôde, com isso, ela volta ao profeta e diz o que aconteceu. Aí o profeta vira para ele e dá uma recomendação: agora você volta para a sua casa, vende um pouco do azeite, honra as suas dívidas e viverá com o resto. Então Deus faz muito mais do que você pediu. Ela pediu para que fosse feito um milagre na vida dela, para que ela pudesse honrar a dívida dela e ficar com os filhos dela. Mas Deus fez muito mais do que isso. Deus, além de ter dado para ela o milagre da multiplicação do azeite ali, para que ela pudesse honrar os compromissos financeiros dela, também deu um milagre que ela pudesse, além de pagar a dívida, ter com que sobreviver. Então Deus, quando faz algo na sua vida, é completo. Quando você busca algo de Deus, Deus faz completo. Deus não faz pela metade. Você às vezes demora a chegar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, mas quando chega é completo. E nós temos sempre que nos esvaziar para que Deus possa nos encher. Nos esvaziar para que Deus possa nos encher. Oh, glória a Deus, aleluias. Nós temos muitas vezes, nós estamos cheios, nós estamos tão cheios, nossa botija está tão cheia, que Deus não pode colocar nada mais na nossa vida, porque você já está tão cheio, você tem tanto, que quando Deus vai colocar algo na sua vida, não cabe, não tem espaço. Você já dominou ali tudo com o seu eu, com o seu ego, com o seu potencial, com a sua criatividade, com a sua força, com a sua capacidade intelectual, com tudo aquilo que você tem. Você fala assim: já estou cheio, já estou completo. E Deus quer fazer algo na sua vida, mas não tem possibilidades, não vê formas de chegar a você aquilo que você busca, porque você não dá espaço, você não abre portas para o Senhor agir na sua vida. Muitas vezes o Senhor quer fazer um milagre na sua vida, na sua casa, mas as portas estão fechadas, as expectativas estão lacradas. Deus não é uma pessoa, não é como um ladrão que chega e arromba e faz. Deus tem que pedir, você tem que dar permissão para Deus entrar na sua vida, na sua casa. Deus chega, Ele faz um milagre, multiplica as bênçãos na sua vida quando você dá a oportunidade, quando você se coloca na brecha, quando você diz: eis-me aqui, Senhor, entra, faz um milagre em mim. Glória a Deus, aleluias. Precisamos conhecer e atender à voz do Senhor, o direcionamento de Deus em nossas vidas. Então, após encher todas as vasilhas, ela volta ao profeta e lhe conta. Ela não simplesmente, ela, além de ter feito aquilo que o profeta mandou, ela também volta ao profeta. Profeta, ó, deu certo, o que Deus multiplicou ali o azeite, agora todas as vasilhas estão cheias de azeite, e agora o que eu faço? Então Deus recomenda para que ela seja uma pessoa sábia, para que ela pegue aquelas vasilhas e comercialize uma parte daquilo. Muitas vezes nós temos sido negligentes com aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Muitas vezes você pega e fala assim: Senhor, hoje eu estou passando por uma dificuldade financeira, mas Deus colocou algo em sua mão e você não está sabendo administrar. Deus colocou algo na sua mão
te deu uma bênção ali e você não está conseguindo administrar. Você está deixando a bênção passar sobre os seus dedos, está deixando os seus talentos escorregar. Assim, o que ela fez? Como ela não sabia como proceder diante de tal milagre, ela volta ao Senhor e fala: e agora o que eu faço? Me dá uma orientação. Se você às vezes você tem uma bênção em sua mão, não está sabendo como agir, pede orientação para o Senhor, pede orientação para Deus, um direcionamento, porque muitas vezes, irmãos, nós pecamos pela falta de um direcionamento. Se vai numa pessoa, vai num profeta do Senhor: olha, irmão, estou com isso aqui, com essa dificuldade, eu estou com isso aqui na minha mão, esse cristal, esse diamante poderoso, esse valioso em minhas mãos, mas eu não sei o que fazer. Um diamante valioso na mão de quem não sabe o que é um diamante não vale nada, é apenas uma pedra. Mas um diamante na mão de quem é conhecedor de pedras valiosas, ele sabe o potencial que tem aquilo ali. Certa vez, uma pessoa foi vender um anel, um pedaço de peça de ouro, e ele falou assim: vai lá, procura fulano de tal lá e vê quanto ele paga por essa peça. Chegou lá, ele falou assim: quanto você paga por essa peça aqui? Ele falou assim: pago uma moeda de prata. Aí ele falou assim: mas não vende. Aí vai no outra pessoa e também não vende. Aí chegou na pessoa que conhecia de ouro. A hora que ele mostrou o anel, ele falou assim: nossa, esse aqui eu dou 100 moedas de ouro. Ele falou: nossa, vou vender. Não posso vender porque ele falou para mim não vender. Mas então ele volta e fala: por que teve essa diferença? Porque quem sabe o valor que tem a pedra preciosa, sabe mensurar quanto vale. Então muitas vezes o Senhor tem colocado em suas mãos algo valioso e você não está conseguindo administrar aquilo que o Senhor tem para você. Você está deixando escapar por suas mãos algo que o Senhor colocou para você administrar. E aí então ela tem a sabedoria, já que ela não sabia, ela teve a sabedoria de voltar ao profeta e dizer: e agora, o que eu faço? E aí ele fala para ela voltar, vender uma parte, quitar as dívidas e viver com o resto. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, o milagre foi tão grande que o que aquela mulher tinha de azeite era suficiente para pagar todas as suas dívidas, livrar seus filhos da escravidão e ainda viver com o que sobrou. Olha para vocês verem, às vezes você está pedindo assim uma coisa para o Senhor desse tamanho, e quando o Senhor realiza sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, Ele realiza algo estrondoso, algo grandioso, algo transformador, algo que vem realmente mudar a circunstância na sua casa, na sua vida, da sua família. E aí você fica muitas vezes deixando isso passar, porque você não dá espaço para o Espírito Santo agir na sua vida. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos propõe. Eu falo assim, que tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos de oportunidade, eu agarrei, todas elas até hoje. Tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos, eu agarrei, e não arrependo de ter pegado nenhuma delas, porque o Senhor tem depositado, tem me abençoado grandiosamente com isso, com a sabedoria, com o conhecimento, com muitas coisas. O Senhor tem nos agraciados. Agora, nessa semana que vem agora, eu termino o curso de Direito, formando em bacharel de Direito. Então assim, já é o meu 4º curso, e o Senhor tem me abençoado grandiosamente na área do conhecimento. Tudo aquilo que o Senhor põe em minhas mãos, eu vou lá e vou até o final. Eu não começo e paro. Eu comecei contabilidade, fui até o final, terminei. Eu comecei teologia, fui até o final, terminei. Eu comecei pós-graduação em auditoria, fui lá até o final e terminei. Eu comecei direito, vim até o final agora e terminei. Então o que o Senhor tem colocado na sua vida, nas suas mãos, não deixe pela metade não. O Senhor às vezes tem colocado projetos e planos na sua vida, e você
você tem levado esses planos, esses projetos até a certa altura e deixado que eles possam se concretizar, deixado eles pelo caminho. Não é por causa dessa pandemia que nós vamos parar os nossos projetos, pelo contrário, agora que nós temos que colocar em prática tudo aquilo que o Senhor depositou em nós, para que nós pudéssemos ter conhecimento e sabedoria, para que a gente pudesse nos passar por todas essa pandemia com saúde, com determinação, com mais fé ainda, que o Senhor até aqui nos abençoou e nos abençoará grandiosamente ainda muito mais. Glória a Deus. Quando você procura a Deus, o milagre é completo. Ele não faz o milagre pela metade. Às vezes você pede a metade, sabia? Às vezes você pede a metade do milagre. Às vezes você pede um carro para o Senhor, mas esqueceu de pedir a carteira de habilitação, esqueceu de pedir a garagem, esqueceu de pedir um seguro, esqueceu de pedir o IPVA. Às vezes você pede pela metade, mas aí o Senhor começa a providenciar tudo aquilo que você precisa para você alcançar o seu milagre. Primeiro Ele te dá a oportunidade de tirar a carteira, depois Ele te dá a oportunidade de ter um lugar para guardar o veículo, depois Ele te dá a oportunidade de ter condições financeiras para manter o veículo, e depois Ele te dá o veículo. Porque já pensou se fosse o contrário? Primeiro eu te dou o veículo, você não tem nem onde colocar, aí você vai na casa do seu vizinho, seu amigo, fala assim: tem como colocar meu carro aí? Eu ganhei um carro novinho, mas eu não tenho como colocar ele na minha casa, lá nem cabe. Ou então você tem a garagem e não tem como pagar o seguro e nem colocar o combustível para andar no veículo. Então não faz sentido. Deus não faz as coisas pela metade. Quando Ele dá o milagre, é completo. Por isso que às vezes a sua bênção demora, porque Deus tem que preparar você primeiro para receber. Deus não pode simplesmente pegar e abrir o baú, depositar sobre você tudo aquilo que você tem pedido e você sair com aquela bênção na mão, não. Deus primeiro tem que te preparar para receber. Se Deus fosse distribuir tudo aquilo que nós queremos, da forma que nós pedimos, eu creio que nós iríamos nos frustrar. Nós frustraríamos, porque não seria completo, faltaria algo. E o Senhor não faz as coisas pela metade. O Senhor não deposita algo nas suas mãos, na sua vida, para que você faça pela metade. O Senhor quer que você complete aquilo que Ele começou. Ele começa para que você conclua, para que você termine, para que você vá muito além daquilo que Ele tem, das expectativas que Ele tem para você. Se Ele te deu uma pequena semente, você planta ela, colhe daquelas sementes que aquela fruta deu, aquela árvore deu, você semeia muitas outras, colhe e semeia muitas outras e vai. Então o Senhor tem muitas bênçãos para você, e as bênçãos são completas. Muitas vezes nós achamos que é pela metade, mas nós vimos aqui que quando o Senhor deposita uma bênção, é completa. Quando aquela mulher recebe ali o azeite, ela recebeu uma bênção completa, ela recebeu uma bênção para quitar suas dívidas e ainda sobrar. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Aqui, quando o Senhor determinou para ela, Ele não simplesmente falou: vai lá, faz de qualquer jeito, não. Quando o Senhor determina as coisas para nós, Ele determina a forma que nós devemos fazer, a forma de como nós devemos atuar. Entre ali, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Não foi de qualquer forma. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, mas o Senhor fala porque nós devemos fazer de acordo com a palavra dele, conforme determinado. Muitas vezes nós pecamos por não seguir a orientação do Senhor. Às vezes o Senhor nos dá um direcionamento e aí nós até vamos para aquele lugar,
mas nós vamos de outra forma. E muitas vezes o Senhor tem determinado para que a gente vá assim, e assim, e assim, da forma que Ele ensinou. E muitas vezes nós temos feito de forma diversa, do nosso jeito, mas não é de qualquer forma. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então, quando Deus termina aquilo que Ele começou, você não precisa falar: para, que agora o azeite ia cair no chão. Acabou as vasilhas, ia continuar jorrando azeite no chão para desperdiçar. Não, as coisas do Senhor é bem feita, é completa. Ao terminar a última vasilha, a última gota de azeite daquela botija caiu sobre aquela última vasilha ali, e não tinha mais nenhuma, e o azeite cessou, porque ali a obra do Senhor já tinha sido completada, o milagre já tinha sido entregue, a multiplicação daquele azeite já tinha se concretizado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então Deus não só resolve o seu problema, mas vai além, te sustenta, te salva, te liberta, te protege, te restaura, cura as feridas, salva a tua casa, liberta-te do cativeiro e lhe dá a vida e a vida eterna. Glória a Deus, nosso Senhor. Wanderson, sai como Zaqueu aqui para nós. Glória a Deus. Então, quando Deus faz a obra completa, ao finalizar ali aquele azeite, ao terminar ali, o azeite cessou, a obra estava completa. Glória a Deus, nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar esse culto de hoje, louvando e agradecendo a palavra do Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado no seu coração aí, no coração da tua família, para que você possa, assim como essa mulher buscou refúgio, expectativas no homem de Deus, você também busque expectativas no Senhor, porque só Ele pode dar o ponto final. Amém?